Torcida do Sport, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor, e do Brasil. O futebol brasileiro, que está virando SAF, que está se profissionalizando mais ainda em organização, não pode permitir o tapetão de um clube que a sua torcida, em massa, a sua torcida sabe que não jogou bola esse ano. A sua mídia, a mídia local lá do Rio de Janeiro, sabe que o Vasco de Jorge Salgado, o Vasco de Jorginho não jogou nada. Aqui em Pernambuco, torcedor, houve um teatro e uma conivência da arbitragem que tem poder, né? Mas existe o abuso do poder, o abuso da autoridade. O Sport foi vítima desse abuso do poder, esse abuso de autoridade. O Sport foi vítima de um clube que se negou a terminar. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Quem fez o gol foi o Ceará. Se tivesse sido o Cuiabá a fazer o gol naquele momento, estaria caracterizado do Zé. O direito, ele tem que ter uma visão ampla, né? Ele tem que ter uma visão holística, porque não pode prejudicar nem o Vasco, nem o Sport. Agora eu pergunto a você, na tentativa de invasão que foi controlada, né, pela torcida, pela polícia militar, pelo batalhão de choque, no jogador que foi comemorar lá perto, jogando cadeira para cima, cadeira que estava com assessoria de jornalista, a tentativa de invasão que foi contida em menos de um minuto, né? Em menos de um minuto foi contida daquele portão, do setor da torcida organizada. O cara lá, o YouTube lá do Vasco, não falava besteira. Dizer, teve um cara lá nas sociais que pulou, que o jogador ficou. Aquilo é uma coisa diferente. Foi uma pessoa só que os jogadores convenceram ao torcedor, a voltar para as sociais. Mas o setor que teve a invasão foi onde estava a torcida organizada, mas foi contida em menos de um minuto. Foi uma tentativa, né, torcedor? Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, tem torcedor do Vasco, agora eu quero saber o direito, a lisura, quem foi prejudicado. Aos 43 minutos, um jogo ganho para o Sport. O juiz de campo próximo da área não dá o pênalti, porque ele entende que o jogador simulou, né? O bandeirinha auxiliar, tem um bandeirinha para auxiliar. O VAR também diz que o cara tá tentando simular o pênalti, apesar que o goleiro também vai lá e faz o pênalti, né? Pede aos 43 minutos do segundo tempo, torcedor. Quem tá sendo prejudicado? Aí o árbitro para o jogo, sabe? Aquela demora, aquela leseira do árbitro, do juiz de campo para olhar o VAR, o vídeo ali no campo, no gramado. Aí ele fica olhando horas e horas para dar um pênalti. Aos 43 minutos do segundo tempo. Quem tá sendo prejudicado nesse jogo? O Sport tá ganhando de 1-0. Jogo em que o Vasco foi covarde. O Vasco de Jorginho é um Vasco covarde, é um Vasco mal treinado, é um Vasco que tem valores individuais e fica à espera desses valores individuais. Foi assim contra o Operário, o que ganhou do Operário de virada com valores individuais, mas taticamente, tecnicamente, o Vasco é um time que não tem meio campo, é só cruzamento da área, bola rifada. Esse gol, agora, 43 minutos do segundo tempo, o jogo é parado para marcar o pênalti. Aos 48 ele bate o pênalti, vai lá tirar a satisfação com a torcida lá, fazer aquela porcaria lá com a torcida. É contido no setor, ele foi no setor, não foi no setor da torcida toda não, nas sociais não, ele foi onde estava organizada do clube, que ele já foi daqui, e ele sabia, o Raniel, foi lá, mas foi contido ali pelos bombeiros e veio o batalhão de choque, torcedor. O Vasco se retira, vai para os vestiários, todos os jogadores, não fica nem capitão, nem representante, não, todos se escondem. O diretor do Vasco, ele fala uma coisa que é muito no direito, é uma acusação que o Sport também tem que usar seu jurídico e se defender. Não é só se defender, não. É atacar também. Porque o presidente do Sport tem imagens do circuito interno do clube
que prova que o Vasco não estava trancado, assim como o diretor do Vasco diz. Estava trancado, não podia sair, não, estava com medo de jogar. 43 minutos ainda tem acréscimo, porque o jogo foi parado, ficou várias vezes conversando com o VAR, e foi para olhar o vídeo, e o Sport que está sendo prejudicado no direito, não o Vasco que está lá escondido. Agora, se tivesse realmente o Vasco trancado, todo mundo querendo pegar o Vasco lá, realmente o Vasco está sendo prejudicado e o jogo não poderia continuar, mas não. Aí, o que faz Rafael Claus? O que é que faz o juiz? Os juízes que a maioria estão sendo uma vergonha no Campeonato Brasileiro. Uma vergonha para o estrangeiro que quer investir no futebol brasileiro. E olhando no vídeo, e olhando a bola parada, erros consecutivos desde 2020. Se foi implantado o VAR de 2020 para cá, é só vergonha com a imagem parada, erros clamorosos, absurdos, de pênalti não marcado para favorecer a terceiros, de pênalti marcados para favorecer a terceiros. A gente não entende como é pesos e medidas distantes. Agora, o Vasco está sendo prejudicado? Se o Sport tem, a direção do Sport tem, o jurídico do Sport tem, o presidente do Sport tem imagens que eles estão lá no vestiário, tudo não querendo sair e não estão trancados. Não estão trancados. E a torcida está contida lá, organizada do Sport, com batalhão de choque da polícia do estado de Pernambuco. Quem está sendo prejudicado? Aí vem um auditor lá da CBF, do STJD, que fica no Rio, e com a conversa, não, porque o gol do Ceará, se foi o gol do Cuiabá, tem que perder pontos. Que é isso, cara? Comparar, a polícia de Pernambuco conteve o jogo, conteve a torcida, tinha condições de terminar. O que o Sport foi prejudicado no direito do término da partida. Não o Vasco que não quis jogar o tempo todo o jogo recuado, linhas baixas, se escondeu no vestiário. Entendeu, torcedor? Então, o Vasco quer ganhar 3 pontos. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo de um advogado lá da Bahia, se eu não estou enganado, lá da Bahia, que ele vai falar que o Vasco quer fazer tapetão para cima do Sport, para cima do Bahia, para cima do Ituano, para se classificar naquele jogo que ele não quis jogar. O Sport tem imagem interna que eles não estavam trancados, que eles estavam lá se escondendo para não jogar. Olá, gente, tudo bem? Eu tenho recebido muitos questionamentos a respeito do julgamento da partida entre Sport e Vasco da Gama pela Série B, jogo que foi encerrado após a invasão de campo, após agressões da torcida do Sport na Ilha do Retiro. Vale ressaltar que essa preocupação de você, sua, né, que é torcedor do Bahia, é pelo fato do seu time, né, ter se complicado na tabela do Campeonato Brasileiro, tá numa situação vexatória dentro de campo, não conseguiu sequer a classificação nas 2 partidas que teve em casa contra Vila Nova e Guarani. Mas vamos ao que interessa, vamos lá. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou para quinta-feira desta semana, dia 3 de novembro, 3 processos relacionados ao esporte, que serão conduzidos pelo auditor-presidente da 4ª Comissão Disciplinar, Jorge Otávio Galvão. É esse o presidente da 4ª Comissão Disciplinar do STJD. 3 processos e novas denúncias envolvendo a invasão de campo da Ilha do Retiro na partida contra o Vasco pela Série B foram inseridos nesse processo. O processo tem a seção de número 3614/2022 e certamente é o mais aguardado na quinta-feira. Será justamente o que a gente está abordando aqui, o jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Vasco da Gama. Nele, como instituição, o Esporte Clube do Recife foi indiciado em 3 artigos do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vamos aos artigos que o Sport foi denunciado no CBJD. O artigo 205 fala em impedir o prosseguimento da partida que estiver sendo disputada, prova equivalente, né? Porque tem alguns termos assim que a gente vai até suprimir, né? Por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Pena, multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Eu vou chegar lá, o que é que o regulamento geral de competições fala a respeito desse artigo 205. Parágrafo 1º, a entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida, o que foi o caso. O artigo 211, deixar de manter o local do mando de campo com a infraestrutura necessária para a segurança, né, da partida, e também a multa e interdição do estádio. Isso vai acontecer com certeza, até porque preventivamente o esporte já teve a interdição do estádio. O artigo 213 fala também em deixar de dar providências, e a gente está aqui debruçando a invasão de campo e tudo mais, jogar objetos em campo. Tudo isso aqui é multa e perda de mando de campo. Aí a gente tem, na verdade, que abordar o fato da desordem
que pode causar a perda dos pontos em favor do adversário. Então o artigo ou os artigos em que o esporte foi denunciado no Regulamento Geral de Competições da CBF é o artigo 19, se uma partida que só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos: falta de segurança. Aí vem o artigo 20, porque fala também em conflitos ou distúrbios graves no campo ou estádio, aí vem o artigo 20. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no artigo 19, que a gente acabou de citar, do regulamento da CBF, se procederá o julgamento da seguinte forma. Ponto 1. Se o clube deu a causa, a suspensão da partida, estava vencendo a partida ou estava empatada, o clube será declarado perdedor pelo score de 3-0. Ora, aí o torcedor, você que está me assistindo agora, diz assim: mas o Ceará não perdeu. Eu vou chegar lá. Eu disse isso, inclusive, na jornada esportiva depois do jogo do Bahia com o Guarani. No julgamento da 5ª Comissão Disciplinar, que não é a que vai julgar o caso do esporte, diga-se de passagem, a 5ª Comissão do STJD, o Ceará foi absolvido pela perda dos pontos no jogo com o Cuiabá, e eu tenho alguns detalhes desse julgamento. Porque houve a invasão do campo, do Castelão, o resultado foi 3-2 pela absolvição na perda de pontos, então 3 votos pela absolvição e 2 pela condenação para que o Ceará fosse declarado perdedor por 3-0. 2 auditores da 5ª Comissão votaram pela punição com a perda por 3-0 da equipe do Ceará no jogo da Série A. Isso vai criar uma jurisprudência, isso teria criado uma jurisprudência no julgamento do esporte contra o Vasco pela Série B. Eu observei alguns detalhes. Em tese, sim, isso seria uma jurisprudência, mas tem aqui pontos relevantes. Primeiro, o relatório indicou que o caso Ceará e Cuiabá foi menos gravoso do que Sport e Vasco da Gama. O relator do processo do Ceará indicou que a invasão de campo no jogo entre Ceará e Cuiabá se deu com a ajuda de policiais, visando preservar os torcedores de sofrerem danos por conta da briga na arquibancada. Ou seja, o julgamento levou em consideração de que aquela invasão no Castelão foi orientada pela PM para preservar crianças, mulheres, idosos que estavam na arquibancada. Por fim, também temos o presidente do STJD, que indicou que não via motivos para punir o Ceará, porque quem fez o gol foi o Ceará. Mas se fosse o Cuiabá, ele estaria convicto de aplicar o artigo 205, dando os pontos ao Cuiabá. Então, a confusão não foi provocada pelo gol adversário. O que aconteceu foi no jogo do esporte, que o gol foi do Vasco. Veja que eles estão abordando um ponto, mas que está em contradição com o que eles vão julgar, mesmo sendo outros auditores. A decisão sobre o artigo 205 do CBJD, que prevê a perda de pontos para o Ceará, foi tomada após o voto de Minerva do presidente da comissão, Otacílio Soares de Araújo Neto. Ele acompanhou os votos do relator do processo, Wanderson Massulo, e de Alessandra Paiva, que pediram a absolvição do Ceará. Os outros membros da comissão do STJD, Eduardo Melo e Gustavo Caputo, tiveram seus votos vencidos, porque eles queriam a perda de mando de campo do Ceará e a perda dos pontos. Então, diante de tudo que eu coloquei aqui, eu não tenho a certeza de que os membros da 4ª comissão vão seguir o resultado do julgamento da 5ª comissão que julgou o Ceará. Então, principalmente porque teve uma situação de 2 votos para a perda de pontos e por pouco também não tivemos o 3º voto no caso do Ceará. Em se tratando de Vasco da Gama e de quem dirige a CBF nos dias de hoje, eu coloco minhas barbas de molho e prefiro aguardar a quinta-feira, dia 3. Por outro lado, eu espero que os jogadores do Bahia tenham a mesma disposição que tem quando vão para as baladas. Aonde é que está o direito? Tem que buscar o direito lá na justiça comum, é? Para o direito valer para todos, que está sendo prejudicado é o esporte. Não o Vasco. O esporte pode ser prejudicado, uma coisa. Tem que melhorar aquele setor ali, das organizadas, botar mais segurança, mais reforço. Só esse é o erro lá do estádio da Ilha do Retiro naquele momento. Agora a barbárie de prejudicar o esporte, 10 partidas, tirar pontos, dar pontos ao Vasco. Foi 1-1 o jogo, mas ainda tinha 5, 6, 7, 8 minutos de acréscimo. Fora as substituições, fora as paralisações para marcar o pênalti do VAR. Quem foi prejudicado? No direito, quem está sendo prejudicado? O Vasco que não quer jogar? O juiz que desceu porque o juiz estava tudo tranquilo. O juiz, eu vou chamar um representante do Vasco, que desceu e não voltou mais. Ele quis dar o quê? Ele quis dar subsídio para fortalecer a tese do Vasco de 3 pontos. O Rafael Claus quis fazer isso. E cadê o direito? E cadê o direito do esporte?
Cadê aqui o abuso de autoridade do Rafael Claus? Como ser supremo no futebol? Não, a gente está se profissionalizando muito mais. Estão investidores, vão sair, não vão querer mais investir no futebol brasileiro, não. Como SAF, se isso está ficando uma vergonha nacional. Quer fazer como fizeram com o Fluminense? Quer fazer como fizeram com o Fluminense? O Fluminense caiu em campo e inventaram lá um jogador que nem mal jogou da Portuguesa, irregular, que irregular dá perda de pontos. Mas nesse caso não dá perda de pontos, não. Dá no máximo interditar o local onde houve a tentativa. Nem houve invasão nas 4 linhas. Cadê o direito? Agora o cara fazer... No Ceará não, no Ceará teve briga lá, não importa, cara. Não importa se foi o gol de um, o gol de outro. O auditor dizendo, não, porque o gol do Cuiabá foi o gol do Ceará. Não importa, o que importa é que a torcida estava lá. A torcida tá lá descontrolada do Ceará. Tiveram que abrir os portões porque tinha pessoas passando mal. E todo mundo invadiu o gramado e ficaram todos os torcedores no gramado impedindo isso que realmente tem que ser interditado. Tem que ser interditado do Ceará. Ninguém é para perder pontos, não. Agora, se o Ceará se o Cuiabá se sentiu prejudicado porque não pôde voltar pro jogo, aí o Ceará pode perder pontos. E não perdeu. E não perdeu. A votação foi 3-2 dos auditores. Ele que tem que perder o Ceará. Entendeu? Para dar jurisprudência. Mas o Sport fez o quê? Contornou a situação rápido. A televisão estava transmitindo para o Brasil todo. O material que o diretor do Vasco mandou é editado só das coisas negativas, porque ele não mandou da lisura toda. E agora, como é que fica o Sport se o cara não quer jogar lá e está inventando que está preso no vestiário? Como é que fica o Sport no direito do Sport, no direito do torcedor do Sport? Como é que fica? O torcedor do Sport pode entrar também na justiça comum. Como é que fica? Pô. Isso é fazer o futebol brasileiro uma vergonha. No momento que a gente tá ficando num momento de transição de SAF. O Bahia tá SAF aí de 1 bi. O Vasco tá SAF de 700 milhões. Mas não precisa esculhambar. Não precisa burlar o futebol, não. Na sua essência, na sua plenitude. O antijogo é quem o Sport deu condições. O delegado, o coronel da Polícia Militar deram condições, delegado de jogo para voltar. O time do Sport estava todo lá. Quem está sendo prejudicado é o Sport, porque o time do Sport estava todo no gramado. Todos ficaram todos. E tem jogador do Sport, se houve vazio, haveria uma coisa perigosa. E se não estava controlado, tem jogador do Sport que é queimado com a torcida. Feito Thiago Lopes, feito o goleiro Saulo. Não voltou porque não quis. Aí fica o cara lá inventando. Não podemos aceitar. O presidente do Grêmio disse que não vai aceitar um tapetão ceboso. Quem merece os 3 pontos é o Sport. Porque o WO é o Vasco que se recusou a vir, que não estava trancado. O Sport tem como provar. São imagens fortíssimas que não estava trancado. Não veio porque não quer. Então quem foi prejudicado, e se você se recusa a praticar o esporte, se você se recusa a entrar em campo, e o juiz desceu, porque o juiz desceu? Um abuso de autoridade prejudicando um clube. Lisura e isonomia. Cadê a isonomia no direito? Então é isso aí, torcedor do esporte.